Fala pessoal, tudo bem com vocês? Adson está a caminho da França e não deve mais jogar pelo Timão. Sim, ele está sendo vendido e você vai saber os detalhes e a minha opinião, evidentemente, sobre o assunto. Eu quero saber a sua. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Corinthians recebeu uma proposta do Nantes da França por Adson, de 22 anos, no valor de 5 milhões de euros. O Corinthians detém 70% do jogador e está negociando de uma forma que negocie o jogador nesse valor, 27 milhões de reais, por 50% e ainda retenha 20% numa mais-valia, numa futura negociação, contanto que o Adson se destaque no clube francês. Normalmente esses clubes são portas de entrada da Europa e possa, enfim, lucrar mais para frente com um jogador de 22 anos, cria do terrão, né, jogador da base alvinegra. O Adson tem mais de 100 jogos no profissional, 114 partidas, com 13 gols e 8 assistências. Um jogador que até oscilou, né, entre bons e maus jogos, teve alguns bons momentos, mas nunca chegou a despontar a ponto de da gente entender como uma joia, como uma grande revelação, a ponto de valer mais do que isso. Aí eu já estou dando a minha opinião, né? 5 milhões de euros não é um valor que você considera alto no meio do futebol para um meia atacante jovem de 22 anos. Mas a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o Adson nunca decolou, ele nunca foi um titular absoluto do time. Talvez em alguns momentos sim, mas nunca a ponto de ser uma unanimidade, de ser uma certeza de um jogador efetivo lá na frente que a gente pudesse considerar um jogador valioso nesse sentido. Tem mais de 100 jogos já pelo profissional e não tem números expressivos. Ele, inclusive, já está há algum tempo, né? Porque 22 anos, hoje em dia as negociações para o primeiro mercado da Europa, elas acontecem de uma forma muito mais prematura, né? 17, 18 anos, logo que o jogador chega ao profissional. Aos 22, você já vai para uma segunda, terceira linha. E o mercado francês acabou se interessando pelo Adson, que é um jogador rápido, que tem habilidade, mas muitas vezes falta a ele algum tipo de recurso com a perna direita, né? Ele é canhoto, e muitas vezes, pela sua estrutura física, ele é um jogador que se tornou improdutivo no ataque, porque quando ele jogava pelo lado esquerdo, logo que ele surge no Corinthians pelo lado esquerdo, ele tinha a profundidade. Quando ele começa a jogar mais pelo lado direito ou por dentro, ele tentava um corte para o centro, exatamente para atender a necessidade da sua perna esquerda, e muitas vezes era desarmado. E aí ele não conseguia ter a profundidade no lado direito porque ele não tinha a perna direita, né, com muito mais qualidade e eficiência. O Adson lhe faltam, né, muitos recursos, na minha opinião, para ele poder evoluir e ser um jogador mais acima da média. Talvez no futebol europeu, com mais consciência tática, mas isso é uma questão de fundamento, né, que eu acho que ele poderia ter aprimorado aqui e nunca conseguiu. Então, assim, um jogador que não era um titular absoluto, em que o Corinthians faz um dinheiro agora, talvez baixo, né, porque, enfim, a negociação ela não é tão vantajosa nesse sentido, mas se você entender o contexto, eu normalmente sou um crítico das negociações do clube. Acho que o clube negocia muito mal os seus atletas, né? O Corinthians, jovens, promissores, que muitas vezes saem por valores irrisórios. Não acho que seja o caso do Adson. Acho que o Adson não conseguiria performar no nível que a gente achava que ele poderia quando ele surgiu, se ficasse por aqui. Então você faz um dinheiro considerável, 5 milhões de euros, fica com 20% e ainda espera uma negociação futura. O Adson chegou a ser relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, mas foi tirado da relação exatamente por conta desse negócio. O clube já tinha se manifestado através do Alessandro Nunes, né, dizendo da proposta e que a proposta ela interessava muito ao jogador, e isso é importante a gente falar também, porque no momento em que há uma proposta nesse sentido, você tem que ver qual é a ideia do atleta, né? Se é permanecer, se é ficar, se é um outro mercado. Muitas vezes vem propostas de outros mercados, né? E aí posso citar Rússia, Ucrânia, Japão. E muitos atletas não optam por uma idade mais nova, assim, né, não sair. Não era o caso. O Adson tinha um interesse de sair, de se transferir, era uma condição interessante para o jogador, então o clube considera também, né? Claro que se fosse um valor abaixo para
um ativo do clube que a gente considere, né, que o valor não é interessante, bom, aí pouco interessa a vontade do jogador, né? Aí o clube tem que fazer valer o seu direito ali. Mas não é o caso, honestamente, gente. É um jogador que nunca se firmou como titular, que tem vários problemas de fundamentos, de recursos, que foi importante em alguns momentos, mas que pode evoluir isso ainda no futebol europeu. No Corinthians eu não via muita vida longa, né, num auge, num nível mais elevado para o Adson. E aí você pega um dinheiro agora, fica com a porcentagem para faturar lá na frente. Eu acho que foi um bom negócio. Essa é a minha opinião. Queria até saber de vocês aqui nos comentários, porque não me parece que seja algo... E pelo que eu senti, assim, não me parece que tenha gerado tanta revolta nos torcedores, porque o torcedor tem muito apreço, né, pelo jogador revelado nas categorias de base, que desponta no time titular para esse tipo de negócio, né? Normalmente o torcedor não gosta. Não sei se é o caso do Adson, tá? Acho que o Adson nunca foi... uma unanimidade, uma certeza entre os torcedores de que ele poderia corresponder num nível mais elevado. Então, por isso a negociação me parece interessante nesse aspecto. Ele já está a caminho da França para realizar exames, assinar o contrato. O Corinthians liberou o atleta para isso e agora é só questão de confirmar. O Adson está vendido, está sendo negociado com o Nantes do futebol francês. A janela fecha no dia 1º de setembro, então a proposta vem um pouco antes, tem tempo aí para fazer esses trâmites, mas como ele já não atuou contra o Cruzeiro, porque a gente conhece o Luxemburgo também, né? Ele sempre cita aquele caso do Luizão, que jogou vendido, se machucou, e ele não quer nunca prejudicar a carreira de um atleta, então sempre quando tem uma negociação, o próprio Duqueiroz no Corinthians foi dessa forma, né? Ele tinha mais 6 meses até a metade do ano de contrato, né, mas já estava negociado com o Zenit, ele já não botou mais para jogar, porque ele fica com medo, né, de atrapalhar a negociação. Então, contra o Cruzeiro, ele já não foi relacionado, ele estava relacionado, foi tirado até do banco, e a tendência é que ele não jogue mais com a camisa do Corinthians, a menos que dê algo errado lá na assinatura de contrato ou na realização dos exames. Senão, o Adson já está na França para assinar com o Nantes, e com isso se despede do Corinthians com 114 jogos, 13 gols e 8 assistências. E aí, você acha que foi um bom negócio? O jogador foi embora. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!